deserto do Sinai. Mas quando ele chega ao deserto do Sinai, era Moisés quem falava com Deus. Era Moisés quem chegava perto de Deus. Era Moisés quem tinha intimidade com Deus. Aleluia. A palavra diz que ao terceiro mês do povo de Israel sair do Egito, a palavra diz que eles passam o Mar Vermelho e chegam ao deserto do Sinai, partindo de Refidim, chegando, aleluia, até o deserto do Sinai, ao pé do Monte Sinai. Aleluia. Nós podemos olhar e ver o povo de Israel no pé do Monte Sinai. Nós olhamos e podemos pensar que é bênção morar perto do monte. Nós podemos olhar e pensar que é bom morar perto do monte. O povo de Israel poderia, aleluia, falar com Deus. Aleluia, o povo de Israel poderia ter intimidade a mais com Deus. Mas não era assim. A palavra de Deus nos fala que naquele tempo quem falava com Deus era Moisés. A palavra de Deus nos fala que quem era ministro era Moisés. Pois a gente medita, estamos estudando uma palavra tirada do Velho Testamento, o livro de Êxodo. E naquele tempo, quem falava com Deus era Moisés. Quem chegava perto de Deus, quem ouvia a voz de Deus era Moisés. Mas o povo não falava com Deus, irmão André. Naquele tempo, para falar com Deus tinha que ser ministro. E quem era ministro? O ministro era Moisés. Aleluia. A palavra diz que Moisés sobe no monte. A palavra diz que Deus fala com Moisés no monte. E ali Deus fala a Moisés: Moisés, fala ao povo para eles lembrarem de onde eu tirei eles em asas de águia. Fala para o povo que é para eles me obedecerem. Fala para o povo para eles seguirem os meus estatutos e as minhas ordenanças. Aleluia. E então o povo de Israel iria ser povo peculiar de Deus. Peculiar quer dizer aquele que é leal e é abençoado. Peculiar quer dizer aquele que segue a vontade de Deus e é abençoado, é protegido, ninguém toca. E isso serve para nós. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos peculiares. Quando nós seguimos as ordenanças de Deus, você é peculiar. Você é peculiar. Deus não deixa ninguém tocar na sua vida porque você é peculiar. Você é um abençoado. Deus quer te abençoar. Grandes coisas Deus vai fazer nas suas vidas. Aleluia. A palavra diz que quem subia no monte era Moisés. Moisés sobe novamente no monte. E Deus fala a Moisés: Moisés, prepara o povo, Moisés, pois eu vou descer. Prepara o povo, Moisés, porque eu vou descer no Sinai. Fala para o povo se santificar, Moisés. Fala para eles lavarem as vestes. Eu vou descer no monte. Eles vão escutar eu falando contigo, Moisés. Aleluia. A palavra diz que o povo de Israel ficava só olhando Deus falar com Moisés. A palavra diz que a antiga aliança, o povo escutava Deus falar com Moisés. Mas nós não somos parte da antiga aliança. Nós fazemos parte de uma aliança em que Deus fala com você, com você, com você, a hora que Ele quer, a hora que você se coloca na presença dEle. Deus vai falar contigo. Aleluia. A palavra diz que Deus fala a Moisés: fala para o povo se santificar, Moisés. Fala para o povo que eu vou descer no monte, eles vão escutar eu falando contigo, Moisés. A palavra diz que Deus fala a Moisés: coloca limites no monte, para eles não tocarem no monte. Esse é o limite que foi quebrado por Jesus. Este é o limite que foi quebrado pela âncora. O que quer dizer âncora?
âncora, aquilo que tranca. Você tem a âncora. Você tem a âncora chamada Jesus. Você tem a âncora chamada Jesus, que pega você pela mão e te tranca na presença de Deus. Que te tranca na presença de Deus. Que quando você chega para orar, você enxerga Deus. Que quando você chega para orar, você é chamado de ministro. Aleluia. Mas várias vezes nós ficamos esperando por um Moisés. Várias vezes nós esperamos por um Moisés, aquele que fala com Deus para trazer uma palavra. Aleluia. Às vezes nós ficamos esperando por um Moisés para nos trazer conforto. Mas a palavra diz que nós somos ministros, que nós não precisamos de um Moisés hoje. Você é Moisés, você é Moisés. Hoje somos nós quem chegamos na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra diz que Deus manda Moisés santificar o povo. Marca limite no monte. E é no monte que Deus dá a Moisés as tábuas com os 10 mandamentos. É no monte que Moisés prepara as tábuas e Deus escreve nelas. As tábuas foram preparadas por Moisés, mas escritas pelo dedo de Deus. E quando Moisés subia no monte e falava ao povo, Deus quer que vocês sigam as ordenanças dele. Deus quer que vocês sejam obedientes. Deus quer te chamar de peculiar. Mas naquele tempo não havia Espírito Santo. Naquele tempo não era fácil. O Espírito Santo de Deus descia nos heróis da Bíblia quando eles precisavam. Elias precisava do Espírito Santo, ele descia em Elias. Moisés precisava atravessar o mar vermelho, o Espírito Santo descia em Moisés. Aleluia. Sansão ficava forte quando recebia a presença do Espírito Santo de Deus. Aquele tempo não era fácil. Viver uma palavra que estava escrita em tábuas. Naquele tempo não era fácil viver, aleluia, palavras. Paulo diz que a letra mata. Não é que nós não temos que ler o Antigo Testamento. A letra mata quer dizer que nós lemos letras, mas ninguém nos ajuda. Aquele tempo eles tinham que lutar com as próprias forças. O povo de Israel tinha que obedecer com as próprias forças. Só que sozinho não dá. Sem a presença de Deus não tem como. É por isso que Deus fala através do apóstolo Paulo que nós não temos palavras escritas em tábua. É por isso que nós não temos palavras escritas em tábua. A palavra que Deus tem para a tua vida está escrita em carne. A palavra que Deus tem para a tua vida está escrita no teu coração. Ah, Jesus, mas quem vai me ajudar a viver a palavra que está escrita no coração? Quem te ajuda é o Espírito Santo. Paulo diz quem é idôneo. Paulo diz quem é idôneo de fazer a obra. Quem é idôneo de pregar a palavra que está escrita no nosso coração. Aleluia. Idôneo quer dizer capaz. Você sabe quem é capaz? Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que está na minha e na tua vida. É o Espírito Santo de Deus que habita no teu coração. É o Espírito Santo de Deus que te leva e te traz para dentro dessa casa de oração para receber a tua bênção. Aleluia. A palavra diz que Moisés, Deus dá a Moisés a tábua com os 10 mandamentos. E no monte, Deus dá mais leis a Moisés. Deus dá mais estatutos, mais ordenanças. Mas Moisés estava demorando. Moisés estava demorando no monte. O povo começou a se perguntar: cadê Moisés? O povo começou a se perguntar: eu estou sozinho.
A palavra diz que nesse momento os israelitas, eles estão com medo. Nesse momento os israelitas, eles estão com apenas uma folha com algumas letras escritas. Eles liam aquelas letras e dizem: como é que eu vou fazer isso? Nesse momento os israelitas pegavam aquela folha e diziam: não tem como. Mas quando Moisés falou para eles, eles falaram bem assim: o que Deus falar, assim faremos. Mas sozinho não dá. Aleluia. A palavra diz que Deus nos fez ministros. Deus nos fez ministros de um novo testamento. A palavra diz que você é ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. A palavra diz que quando Moisés está no monte, o povo começa a se corromper porque não tinha ajuda. A palavra diz que o Antigo Testamento produz morte espiritual. Por quê, irmão André? Porque quando eles leem, aleluia, eles não conseguem ver Jesus. Quando eles veem, eles não enxergam Jesus. Eles enxergam apenas letras. Aleluia. E a palavra diz que o povo começa a se corromper. Estão com medo nesse momento. A palavra diz que Deus fala a Moisés: Moisés, desce correndo do monte, Moisés. O povo está se corrompendo. Desce correndo, Moisés, porque o povo está errando, está falhando. A palavra diz que quando Moisés chega lá no arraial, ele começa a escutar as músicas. Ele começa a escutar as danças. Aleluia. E quando ele desce, ele quebra as tábuas. Aleluia. Ele quebra as tábuas da aliança. Ele quebra as tábuas com os 10 mandamentos. Moisés, ele se ira. Ele fica bravo com o povo. A palavra diz que Moisés manda matar aqueles que foram pegos. Aleluia. Adorando um bezerro. A palavra diz que o povo de Israel constrói o bezerro e Moisés manda matar aqueles que foram pegos adorando aquele bezerro. Mas Moisés intercede por aqueles que seguiram firmes. Moisés intercede por aqueles que seguiram fiéis a Deus, aqueles que seguiram a palavra de Deus, não aqueles que seguiram a palavra de Deus com a própria vontade deles, aqueles que achavam que bezerro era Deus. E nós temos um Jesus que intercede pela minha e pela tua vida. Que hoje nós não precisamos ter medo. Hoje você não precisa ter medo de achar que está sozinho.